De fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Momento de refletirmos na palavra de Deus e louvar a Ele por essa oportunidade do alimento, né? O alimento que não perece, mas permanece para a vida eterna. 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Vamos falar sobre o tema de um caminho sem volta, ou seja, uma decisão fixada, a qual Eliseu não poderia voltar atrás. E muitas vezes precisamos de uma palavra como essa para estarmos conscientes da nossa decisão. Aquele que olha para o Senhor, ele não pode voltar atrás, né? Ele não pode andar ao contrário do que ele, a partir daquele momento em que ele enxerga a verdade, ele não pode mais querer viver novamente de uma mentira que ficou para trás. E nós vemos aqui que existem decisões nas nossas vidas que nos coloca diante de um ponto sem retorno. Eliseu aqui, ao ser chamado por Deus, por meio de Elias, ele entendeu que ele tinha um propósito vindo do céu na vida dele. Uma oportunidade nova. E exigia dele romper com o passado. Porque tudo se faria novo a partir daquela decisão. Então ele não apenas se despediu ali dos bois, do arado, né? Mas queimou. Depois deu ali os bois para o povo comer. E o gesto era bem claro. Não voltou atrás. Ele teve uma decisão de servir, seguir ali os ensinamentos do Senhor. Foi ali acompanhando Elias para aprender mais e mais. E se manteve fiel à sua decisão. Então, queridos e queridas, não é tempo de indecisões. Não é tempo de ficar em cima do muro. Não é tempo de achismo. É tempo de uma decisão fixada. A primeira coisa que a gente nota aqui é que Eliseu, ele rompeu. Houve o quê? Uma ruptura com o passado. Ele estava disposto a ter um presente e um futuro na presença de Deus. Eliseu, ele não guardou os bois, né, como um plano B. Eu vou deixar os bois ali no cantinho, quem sabe, né, eu volto e depois que isso aí não der certo. Às vezes tem pessoas que querem servir a Deus dessa forma, né? Ou você é ou você não é. Ou você se entrega por completo, entregando-se verdadeiramente ao Senhor, ou você não pode ter um meio termo. Aqui, nós vemos na palavra do Senhor que Eliseu não teve um plano B. Ele acreditou simplesmente e unicamente no plano que ele estava evidenciando. Queimou os arados, cozinhou a carne e serviu ao povo. Ele deu ali a entender que a partir daquele dia, né, o coração dele era voltado para Deus e para fazer. Porque só ele, Deus, sabe o porquê dessa decisão. Ele não questionou. Então, aquilo que antes era a sua fonte de sustento, de renda, agora se tornou parte da celebração da sua nova caminhada com Cristo. Se ele cozinhou, fez ali, pegou os bois, porque o povo estava com fome. Aí você pode ler aqui e achar que foi simples a decisão dele. Tem tanta gente, irmão, que não está por completo na presença de Deus, né? Está olhando mais para os bens, olhando mais para o que tem,
muitas vezes questiona, não quer ajudar na obra, não quer servir na obra, porque os bens estão prendendo ele. Então, o que é que a gente aprende aqui? O que é que eu trago aqui dessa palavra? Quem quer viver o novo de Deus precisa enterrar as velhas alianças, não é? Aqui a gente já entende. E a pergunta é: quais os bois vivos da sua história? Que arado você que está ouvindo agora, precisa queimar hoje para servir e seguir totalmente a Cristo? Ou você está se apegando ainda a algum boi, né, no sentido... Você é sabido, você é inteligente, você está entendendo o que Deus está falando. O que é que está te prendendo ainda? Que você não entendeu o que é servir verdadeiramente ao Senhor, viu, amados? Outra coisa que nós notamos aqui é uma entrega sem condições, sem questionamento. Eliseu não perdeu tempo, né? Ele também não pediu tempo, ele disse: ó, Elias, vai andando que eu vou ver aqui realmente se esse é o caminho, se eu tenho que fazer isso mesmo. Não. Ele não perdeu e nem pediu tempo. Ele não fez exigência alguma. Ele não negociou com Elias. Ele entendeu que o chamado de Deus é urgente. Assim como o Senhor está falando com você agora, o chamado de Deus na sua vida é urgente e absoluto. Não há como viver pela fé com os pés presos no passado, no conforto, sabe? Então não tem como servir a Deus dessa forma. E a aplicação que a gente tira aqui é que muitos querem até servir. Quem é que não quer servir a Deus, né? Mas ainda se condicionam do jeito que eles querem se condicionar. Não querem obedecer à voz do Senhor no tempo de Deus. Querem fazer os seus desejos, né? As suas garantias financeiras em primeiro lugar. E o que Deus manda eu falar, eu falo, queridos. Deus quer tudo, tudo. Não é só uma parte. É tudo, que você se entregue por completo, né? Não tem meio termo. E para encerrar aqui, um compromisso que se torna serviço. Aqui Eliseu se comprometeu a servir a Deus. Depois do sacrifício, Eliseu se levanta e segue Elias para servi-lo. Então, antes de ser profeta, ele se torna servo. Antes de ser usado por Deus, ele aprende a obedecer. Então, não há ministério sem renúncia. Não há unção sem submissão. Que você possa entender que o verdadeiro chamado não busca glória pessoal, né? Mas começa nos bastidores do serviço. Deus levanta grandes homens no campo da obediência. Não esqueça, vou repetir. Deus levanta grandes homens no campo da obediência. Como Eliseu não olhou para trás, ele queimou tudo que poderia distraí-lo no propósito. Ele sabia que aquele arado ali iria o prender, né? Iria deixar ele preso e ele não teria como servir como deveria. E é por isso que ele tomou essa decisão. Então, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, 62. Hoje o Senhor te chama, hoje, para um caminho sem volta. Um caminho de renúncia, um caminho de obediência. E eu quero orar por você agora que entendeu essa mensagem. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, precisamos de palavra como essa, palavra que nos chama a atenção, ao posicionamento, à renúncia. Porque tantos estão dando desculpa, Senhor,
para te servir, acha que te servir é no momento que eles querem servir, é no momento que tudo está bem e que há um tempinho para te servir. E com essa palavra a gente entende, Pai, que nós temos que estarmos por completo. E quando eu li a tua palavra, me faz lembrar de quantas viagens eu fiz que eu não poderia fazer, que eu estava limitada. Mas eu entreguei tudo de mim e o Senhor me levou, me trouxe em paz e curada. O Senhor sabe do que eu estou falando. E vale a pena te servir porque o Senhor é fiel para com aqueles que são fiéis. E nada faltou na vida de Eliseu, que começou servo, passou a ser profeta, cumprindo o teu ide com dignidade e obediência. E cada um o Senhor prova e aprova como quer. Só pedimos ao Senhor força, sabedoria, entendimento, discernimento, para que não venhamos, Pai, tosquenejar. Quem sabe, Pai, acomodar, mas que nós tenhamos uma comunhão, uma vida em retidão e obediência, para ser aptos para o chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.